Irmãos, não dá mais para deixar a verdade parada. Aonde você mora, seja em qualquer lugar do mundo, pegue 2, 3, 4 pessoas que estão cansados de viver na mentira. Pega essas pessoas, levem para sua casa, ou vá na casa delas, ou se una num parque, numa praça, num shopping, aonde vocês quiserem, e levem as escrituras e não deixe ninguém fazer a cabeça de vocês que essa escritura, que é a Bíblia, que nós chamamos de Bíblia, está errada. Essa escritura foi escrita realmente por gregos romanos, sim. O Novo Testamento, não o Velho. O Novo Testamento, mas a tradução foi feita pelos gregos romanos. A tradução do Novo e do Velho Testamento foi feita pelos gregos romanos. Mas qual grego romanos que traduziu essa escritura? Quem era João Ferreira de Almeida? Era um padre ou era um dos que foram enxertados na videira? Porque a informação que nós temos da Inglaterra, de irmãos nossos que estão lá, é que esse João Ferreira de Almeida foi morto. Essa escritura que está aí é a verdadeira. E está tendo uma jogada, uma conspiração, como esses judeus askenazi, que não aceitam a escritura, porque já tem a Peshita, que é o braço do Talmud, e estão introduzindo essa Peshita para todo mundo. Escute bem, eles não têm nenhuma moral, nenhuma capacidade, coragem para pegar a Bíblia, a escritura que está na Bíblia, e jogar no lixo. Porque eles sabem que se eles fizerem isso, eles vão estar comprando uma briga direta com o Salvador. É a mesma coisa que essa descendência da serpente fez com Adão e Eva. Porque a serpente, ela podia ir lá e comer do fruto. Porque não tinha tido para a serpente vamos dizer assim, não tinha tido para a serpente, sabe, algo do Criador. O Criador não chegou para a serpente e deu para ela uma lei, um mandamento, um aviso. O aviso não foi para a serpente, o aviso foi para Adão e Eva. Então, se a serpente quisesse lá na árvore do conhecimento do bem e do mal, porque ela entrou lá, ela podia com as suas próprias mãos pegar aquele fruto e comer. E para ela pouco importa se ela ia ser condenada ou não, porque condenada ela já é. Então qual o sentido que ela teria de comer aquele fruto e ser condenada se ela já é um ser condenado? Então o que fez? Vão pegar a Eva e fazer ela comer esse fruto, e Adão também, porque eles não estão condenados. Eles receberam, e foi eles que receberam o aviso do Criador, não fui eu a serpente. Então o que ela faz? Ela trama, se faz de amigo, até prega, eu acho que ela até pregou, para que Eva acreditasse no que esta serpente, essa Lilith estava falando. E aí a Eva vai lá e pega do fruto e come, e essa serpente se vinga de Eva, porque essa serpente estava, nessa vez, ganhando uma batalha contra a segunda esposa de Adão. Porque essa serpente sabe da história que foi tirado no concílio de Nicéia, para que o povo não saiba que a Lilith foi a primeira mulher de Adão. Isso é escondido, e isso é escondido até pelas autoridades que regem esse nosso mundo. Isso é escondido às chaves. Quando a Igreja Católica diz que ela tem as 7 chaves escondidas com ela, é porque ela tem todos os pergaminhos que remontam a história desta serpente, de Lilith, há muito tempo. E é isso que nós precisamos entender. Amados, não dá mais para nós continuarmos deixando essa mentira ir à tona. A mentira não pode continuar mais. Essa descendência da serpente comandam
todos os judeus que nós conhecemos como Illuminati. Eu vou dar aqui a mapeação dessa hierarquia que não vai até Illuminati, porque essa história de pregar Illuminati na internet para deixar o povo apenas mais carente da verdade. Aí falam de Illuminati, depois se remontam de novo a história de Illuminati, aí depois vão fazer um workshop para Illuminati, aí o povo sai do Big Brother da televisão, vai para o Big Brother da televisão virtual. E continua preso, e continua sem a verdade. Porque a verdade não dá mais para esperar, irmão, não tem mais tempo. A verdade tem que ser falada logo. A Escritura diz que quando essa verdade for pregada no mundo todo, viria o fim. Enquanto ela não for pregada, não vem o fim. E veja que interessante, esse fim são 7 anos finais na terra. A hierarquia é o seguinte: a hierarquia não começa com a descendência da serpente, e nem com a serpente, ela começa com o inferno. Porque o inferno existe e é uma pessoa. Ah, irmão Edito, ficou louco mesmo agora. O inferno é uma pessoa. Leia o livro o Evangelho de Nicodemos, a descida de Cristo no inferno. Eu quero que vocês busquem esse livro. Eu preciso que vocês leiam, vocês que são de Arro. E vocês vão ver que esse livro apócrifo, ele é um livro que andou na mão da Igreja Católica. Tanto você vai ver ali que tem a mão dela mudando algumas coisas em relação a nomes, não a história. O inferno, ele é o Senhor que manda no próprio Satanás. Por isso que Satanás, quando ele estava diante de Yahushua, ele falou: rogo-te para que não nos mande para o inferno, me mande para aquela manada de porcos, porque o Satanás sabe quem é o inferno. Ele sabe que o inferno tem barriga, tem olhos, tem boca. E nesse livro de apócrifos, chamado Evangelho de Nicodemos, a descida de Cristo no inferno, porque tem 2 Evangelhos de Nicodemos. Então você tem que pegar esse que está assim, ó, o Evangelho de Nicodemos, a descida de Cristo no inferno. E lá, Satanás, no dia em que Yahushua morre no madeiro, Satanás corre no inferno e ele prepara o inferno para receber e aprisionar com corrente o nosso Salvador. E muitos pastores que fazem teologia conhecem essa história. E todas as pessoas que lêem esse livro vão se converter a Yahushua, porque esse livro é a chave de toda a escritura que está na Bíblia e que está sendo escondida até hoje. E tem o apoio do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, da Rede Globo, de todos os comandantes poderosos do petróleo, de tudo que você imaginar, até dos médicos. Esses remédios que existem nessas farmácias, eles são hoje para limitar a nossa glândula pineal, para nós não termos vontade de buscar a verdade e só pensar em trabalhar, e só pensar em ter o carro do ano, e só pensar em ter a casa própria, e só pensar em ter dinheiro no banco, e só pensar em ser bem sucedido, ser cabeça e não cauda. É para isso que esses médicos estão aí, que essas farmácias existem, para poder, junto com esse sistema religioso cristão e judaico, que estão aí posando de verdadeiro povo do Salvador, prender o povo não está preso hoje atrás da grade, o povo está preso atrás da glândula pineal, que está totalmente encarcerada, entupida, totalmente mergulhada numa cadeia chamada mentira, disfarçada com roupagem de verdades. E vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Esses descendentes da serpente precisam de sangue. Sangue. Por isso que o símbolo da medicina é uma serpente. Porque tudo que você doa do seu corpo humano vai para eles. E aí eles pegam uma operaçãozinha aqui, uma operaçãozinha ali, aí realmente introduz o sangue ali, porque eu nunca vi ninguém introduzir sangue em ninguém. Não tem nem vídeo. Porque não se há respaldo para sangue de alguém entrar no sangue dessa descendência, aliás, do povo. A própria medula, ela produz seu próprio sangue. Não precisa ser médico para saber disso.
Então você veja que essa campanha, essas bolsas de sangue que o Brasil às vezes e o mundo todo faz campanha, é para levar para lá. Porque essa descendência da serpente, elas precisam de um maior número de sangue, é alimento deles. Eles estão dentro de corpos mortos pelo dilúvio, e esse corpo se mantém hoje intacto. Por isso que eles moram na Antártida, porque lá é a verdadeira gaveta, o maior necrotério, o maior ML do mundo é a Antártida, porque lá é gelo, e o gelo não permite, o gelo ele não deixa que o corpo venha entrar em decomposição. E como esses espíritos da serpente que entraram, voltados para os seus corpos mortos no dilúvio, mantém esses corpos desde o dilúvio intacto pelo gelo, porque esse gelo mantém esses corpos intactos, mas aí esse gelo vai derreter, eles vão ter que abandonar esses corpos, eles precisam de corpos novos. Então, o que eles estão fazendo? Estão pegando corpo de animal, quer dizer, eles estão criando uma raça de monstro, e essa raça de monstro vão sair do abismo no dia, a hora e mês determinado pelo Salvador em Apocalipse capítulo 9. Leia lá Apocalipse capítulo 9 e veja, irmão, se o irmão Edinho está ficando louco ou se muitos vão ficar loucos no dia em que deixar para acreditar só em cima da hora que tudo que nós estamos falando aqui hoje é verdade. Existe algo muito forte que vai acontecer nesses últimos dias agora. Para aqueles que não vão ser pegos de surpresa, estarão de cabeça erguida. Mas para aqueles que nos chamam de louco e vão deixar para acreditar só quando verem, vão ficar loucos de tanto medo. Aonde a Escritura diz que naqueles dias os homens desmaiarão de terror pelas coisas que sobrevirão sobre a terra.